Tudo bem, pessoal? Hoje trataremos do artigo intitulado A Bioengenharia como ferramenta para a restauração ambiental nas margens do Rio São Francisco. O trabalho que vamos apresentar faz parte de um amplo programa de pesquisas que a Universidade Federal de Sergipe vem executando na linha de pesquisa sobre a erosão marginal, desde 1998, através do grupo de pesquisa Gestão Hidroambiental do Baixo São Francisco. O grupo é composto por mim, Brenda, Camila Fortunato, Daniele Barromeu, Igor Araújo, Matheus Sudário e Warley Bittencourt. Para introduzir o assunto, iremos fazer uma caracterização geral do que é uma bacia hidrográfica no contexto de gestão ambiental. Bacia hidrográfica é uma área do continente onde a água precipitada drena para uma saída ou ponto terminal. Formam-se redes que drenam a água contendo material sólido e dissolvido das partes mais altas, que são os limites da bacia, para as mais baixas, que pode ser outro rio de hierarquia igual ou superior, lago ou oceano. Uma bacia integra as partes altas do continente com as mais baixas, como, por exemplo, rios e oceanos. Do ponto de vista ecológico, são sistemas fechados pelo fato de que as entradas, saídas e trocas com outros sistemas de energia e matéria formam um ciclo fechado e equilibrado. A bacia hidrográfica do Rio São Francisco possui uma área de aproximadamente 640 mil km², o que corresponde a 7,4% do território brasileiro, abrangendo parte dos estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco, além do Distrito Federal, e é um rio de integração nacional. Esta bacia é fisiograficamente dividida em Alto, Médio, Submédio e Baixo São Francisco. Os diferentes climas e tipos geológicos traçam diferentes biomas, fisiografia do canal bastante distintas e características hidrológicas peculiares. Um outro aspecto importante das bacias hidrográficas são suas matas ciliares. Essas são caracterizadas por lei como áreas de preservação permanente, assim como as florestas e demais formas de vegetação existentes ao redor dos rios, lagos, nascentes, lagoas e reservatórios. Seus aspectos principais são: largura mínima da faixa marginal, considerada de preservação, tem que variar de 30 a 600 metros, dependendo da largura dos cursos d'água. No caso das nascentes, mesmo que intermitentes, o raio mínimo de vegetação deverá ser de 50 metros. Para as lagoas e reservatórios naturais ou artificiais, situadas em áreas rurais, a largura mínima deverá ser de 50 metros. Já para aqueles com área de inundação, de até 20 hectares. E de 100 metros para os demais. Em áreas urbanas, a faixa de preservação deverá ser de 30 metros. Contudo, embora prevista em lei, pouco ou quase nada se cumpre no tocante à preservação das características dessas áreas. Na distribuição e composição florística, os principais fatores na seletividade das espécies são aqueles que definem a dinâmica da água do solo, como relevo, fatores físicos do solo e fatores bióticos e abióticos. Entretanto, apesar da particularização desses fatores, todos são dependentes direta ou indiretamente da elevação do nível da água dos rios. O seu ecossistema não possui uma comunidade específica. Este depende do bioma onde está inserido, ou seja, da disponibilidade de sementes que suportem as condições do ambiente ribeirinho. Muitas vezes, o clima local favorece um determinado tipo de vegetação, mas a umidade, composição, estrutura e fertilidade do solo ribeirinho permitem o desenvolvimento de outras espécies de floresta úmida. As matas ciliares ocupam geralmente áreas relativamente favoráveis quanto à disponibilidade hídrica e de nutrientes, e estão em condições muito específicas do ambiente que acabam por diferenciá-las das formações de interfúvio, ou seja, não ciliar. As matas ciliares também não podem ser consideradas unidades fitogeográficas. A heterogeneidade dos ambientes ribeirinhos refletem um mosaico de condições ecológicas distintas, cada qual com suas particularidades fisionômicas, florísticas e estruturais, sendo resultantes de fatores físicos, climáticos e biológicos do ambiente, diretamente relacionados com a presença do rio e suas especificidades. As espécies ripárias são adaptadas a solos úmidos e adjacentes a cursos de água corrente. E por ocuparem essa posição, elas protegem as margens contra a erosão, pois atuam na estabilização de taludes através de grande malha de raízes que dá estabilidade aos barrancos. Além da absorção de água, nutrientes, reserva de carboidratos e fixação, o sistema radicular também exerce importantes funções para a estabilização do solo e cursos de água. Há diferenças consideravelmente grandes entre a erosão em áreas com remanescentes de mata ciliar e as margens desprotegidas, tendo as protegidas taxas de erosão bem menores. Muitas espécies presentes nas matas ciliares têm importância primária nas cadeias tróficas, estabelecidas nos cursos de água, fornecendo folhas, flores, frutos e sementes, que fazem parte da dieta de muitos animais aquáticos e terrestres. Além disso,
fornece abrigo a um grande número de aves e animais silvestres. Apesar de serem protegidas pela legislação federal há 4 décadas através do Código Florestal Brasileiro de 1965, as matas ciliares vêm sendo devastadas intensamente, seja para retirada de madeira, para agricultura ou simplesmente pela ocupação indiscriminada da população humana. Por possuírem solos férteis e úmidos, as matas ciliares são comumente substituídas pela agricultura. Com a construção da cascata de represas no submédio São Francisco, quase todo o sedimento fim da montante fica retido, ficando o transporte de sedimentos do Baixo São Francisco restrito a material depositado localmente pela erosão da superfície das margens e erosão fluvial do barranco marginal, que acabam depositados no leito do rio, que não tem vazão suficiente para arrastá-los, pois são formados em sua maioria por areia média e grossa. A forte erosão marginal acelerada no Baixo São Francisco está também associada à escassez de carga sólida da bacia acima, que sedimentam nas várias barragens hidrelétricas a montante. Atualmente nessa região, o rio transporta grande quantidade de materiais grosseiros oriundos da erosão acelerada das margens, mas grande massa desta carga fica depositada ao longo do baixo curso do rio devido à sua redução de capacidade. As características das margens do Baixo São Francisco atualmente são muito diferentes das suas características naturais. Após a regularização de sua vazão, o regime hídrico e o sedimentológico foram artificializados. O abaixamento de nível da água, grande diminuição na deposição do silt e argila, é retirado na mata ciliar, provocando um grande recuo da margem. A vegetação que está na margem hoje não é característica nem adaptada à margem de rio. Estão lá porque a margem do rio recuou e chegou até elas. O mesmo acontece com a granulometria, fertilidade e percentagem de matéria orgânica do solo, tendo influência também da altura e declivagem da margem. Outro forte impacto causado pela contenção de carga sólida em suspensão nas barragens é o grande aumento da transparência da água jussante. Com a sucessão desses e outros acontecimentos, temos a iniciação do processo de degradação das áreas. São consideradas áreas degradadas as extensões naturais que perderam a capacidade de regeneração após sofrerem distúrbios. Caracteriza-se por apresentar solos empobrecidos e erodidos, com instabilidade hidrológica, produtividade primária e diversidade biológica reduzidas, sendo caracterizados por fenômenos do meio ambiente, naturais ou antropogênicos, que prejudicam as atividades de um ou mais organismos. O solo é um local onde as esferas hidrológicas, biológicas, atmosféricas e geológicas interagem. O solo, como base para a classificação da área degradada, foi dividido em 3 categorias. O primeiro é a degradação física, que se refere às alterações de características ligadas ao arranjamento das partículas do solo. Temos também a degradação biológica, que é o tipo de degradação que demonstra a baixa ou nula atividade da micro, meso e macrofauna e flora do solo, e a degradação química, que ocorre quando há a introdução de elementos que, de forma qualitativa ou quantitativa, não conseguem ser totalmente ou parcialmente ciclados pelo ecossistema. Visto isso, existem várias técnicas de restauração de áreas degradadas que devem ser utilizadas a depender do grau de degradação do solo e da atividade que se deseja desenvolver sobre elas, como a agricultura, pecuária, reservatório de água, recomposição e preservação de cobertura florestal ou mata ciliar. Para cada situação, podem ser utilizadas diferentes técnicas para a restauração, como a regeneração natural, regeneração artificial ou sistemas agroflorestais. Para a restauração ambiental das margens de um rio, através da recomposição da mata ciliar, podem ser utilizadas 2 formas. A primeira é a regeneração artificial, que é feita através do plantio de mudas ou de semeadura direta. E a outra, a regeneração natural, realizada através da implantação de mudas de espécies nativas de diferentes grupos ecológicos, criando-se assim um bosque rico de espécies nativas com potencial de atração de animais nativos dispersores de sementes. Na escolha de espécies, deve-se ter um ponto de partida dos estudos de composição florística da vegetação remanescente da região. A criação de um modelo de revegetação é um processo em constante aprimoramento, que é alimentado não só pelos conhecimentos básicos sobre ecologia, demografia, genética, biogeografia, mas também pelas informações sobre o ambiente físico e biológico da região, onde irá ser implantado, determinando assim qual o modelo mais adequado para cada situação.
E dentro desse aspecto de restauração ambiental temos a técnica de bioengenharia, que consiste no uso de elementos biologicamente ativos em obras de estabilização de solo e de sedimentos, conjugados com elementos inertes como concreto, madeira, ligas metálicas, polímeros e mantas confeccionadas com fibras vegetais, que são chamadas de biomantas. Essa técnica foi desenvolvida e é muito utilizada nos países de clima temperado, sendo pouco utilizada pelos países tropicais, que naturalmente têm condições necessárias para o desenvolvimento vegetal em períodos bem mais extensos ao longo do ano. Além disso, as técnicas de bioengenharia devem ser utilizadas como medidas de proteção e recuperação de margens de corpos d'água para suplementar os métodos convencionais de engenharia civil, a fim de se obter uma maior eficiência da obra. No Brasil, ainda há pouca utilização em pesquisa e ainda assim são restritas a reservatórios artificiais e taludes em estradas. A utilização em grandes rios é bastante complicada devido à complexidade da erosão fluvial nesses ambientes, que envolvem vários agentes, fatores e processos, sendo extremamente difícil quantificar suas causas, seja ela natural ou induzida pelo homem. Para a amplificação dessa técnica em rios grandes, é necessário anteriormente que sejam trabalhadas pesquisas científicas com ensaios experimentais em diferentes situações. Além disso, deve ser considerada em ações de proteção e conservação de margens de corpos d'água, com o uso de técnicas de bioengenharia de solos, a conservação dos padrões naturais de drenagem, a conservação e manutenção das margens dos corpos d'água, a preservação de áreas de retenção d'água e recarga de aquíferos, o uso de materiais de construção e estruturas vivas, estabelecimento, desenvolvimento e manutenção da vegetação natural adaptada ao local a ser recuperado, entre outros. As técnicas de bioengenharia vão desde a utilização de apenas materiais de construção vivos, aos consórcios com geotextos, concreto, madeira, ligas metálicas, retentores orgânicos de sedimentos e sistemas de confinamento celular de polietileno. Entretanto, deve-se evitar a utilização de materiais de construções rígidos como aço, concreto e plástico, devendo ser limitados em seções em que os métodos vegetativos se mostrem inadequados para a prevenção da erosão. Dos materiais utilizados na bioengenharia, temos os materiais vivos, que servem para o controle de erosão em margens de corpos d'água com o uso de vegetação, e essa que deve ser utilizada em vários estágios sucessionais. E o perfil da margem deve ser estratificado em zonas de acordo com a variação da umidade e do nível da água. As biomantas, que são associações de plásticos e fibras vegetais ou sintéticas e aplicadas na superfície do solo para favorecer o efeito protetor da vegetação, propiciando um reforço lateral do solo e pela formação de uma camada composta de solo, raízes e geotêxtil que atua como uma manta superficial. O concreto vai ser formado por placas perfuradas fixadas na margem do corpo d'água por estacas de metal. As suas células são preenchidas pelo solo fértil e sementes, formando um conjunto misto de concreto e vegetação. Madeiras são utilizadas em sistemas biotécnicos em suas formas inerte, troncos ou vivas. As estacas vivas enraizam e assumem funções biologicamente ativas. Sua combinação com outros materiais biotécnicos assume funções de proteções variadas de margem de rios e córregos. Nas ligas metálicas, as diferentes composições biotécnicas de vegetação com ligas metálicas podem ser classificadas em vários tipos, sendo nesses exemplos as telas metálicas, que são utilizadas para o georreforço superficial e subterrâneo ou para compor estruturas de contenção preenchidas com rochas ou solo adensado. E por fim, os retentores de sedimentos são utilizados em áreas difusas e para o preenchimento de espaços vazios no leito do processo erosivo de solapamento e sulcamento. Também é utilizado como proteção contra o embate de ondas nas margens dos corpos d'água. Com relação ao método utilizado, foi feito um estudo em diferentes etapas, começando com a caracterização da área de estudo, identificação do sítio experimental, seleção de espécies, utilização da bioengenharia,
delineamento experimental, instalação do ensaio no sítio experimental, o plantio das mudas florestais, o desenvolvimento dessas espécies, o monitoramento e a coleta de dados da erosão fluvial marginal. Começando com a caracterização geográfica, o Baixo do São Francisco ele abrange parte dos estados de Sergipe, Pernambuco e Alagoas. A área é de cerca de 30 mil quilômetros quadrados e corresponde a menos de 5% da bacia total. Mais detalhes a gente consegue observar no mapa ao lado. O autor também caracteriza o Baixo do São Francisco quanto ao seu tipo de solo, o clima, o bioma que ele faz parte, e onde se posiciona geograficamente. De maneira então a complementar a caracterização, ele ainda descreve como que o Baixo de São Francisco está atualmente, seus problemas ambientais e socioeconômicos. Ele descobre que ele está devastado pela atividade da agricultura, apresenta depósito de lixo, esgoto, sem contar os danos de erosão, assoreamento e poluição dos afluentes do Rio São Francisco. Depois, o autor faz uma breve descrição da localização do sítio experimental dentro da área que foi selecionada, e aí ele fala que ela está localizada na região sedimentar do Baixo do São Francisco, como a gente pode observar nesse mapa mais detalhado aí em cima. Então, o sítio experimental tem uma área de mais ou menos 1.200 metros quadrados e o relevo é constituído por tabuleiros costeiros. A área era originalmente coberta por Mata Atlântica e hoje ela está devastada. Então, o clima continua sendo semiárido, brando e a temperatura média em torno de 26 graus. Ele também faz medidas de precipitação, onde ela tem 806 milímetros por ano, e ele ainda cita que a mata ciliar ela é escassa devido às atividades agrícolas na região. Então, com todas essas informações, o autor foi capaz de fazer uma seleção de espécies, né, que foram selecionadas, além de espécies pioneiras arbóreas e clímax nativas da região, e algumas indicações que ele encontrou na literatura. Dentre os exemplos, ele utilizou pau-ferro, canafistula, tamboril, o mulungu, a aroeira e o pau-pombo. Para a gente entender como que foi a técnica de bioengenharia utilizada, primeiro a gente vai falar dos materiais. Então ele utilizou um biotextil que é feito 100% de fibra de coco, com essas dimensões que estão especificadas na imagem. E aí ele fez um plantio conjunto com espécies herbáceas e arbóreas para aumentar a coesão e a resistência ao cisalhamento do solo com a densidade dessas raízes. Com essa rede de biotextil então plantada, eles seguiram um modelo de sucessão ecológica, onde as espécies pioneiras vão crescer mais rapidamente e fazer sombra para as espécies clímax, que crescem mais lentamente e têm um ciclo de vida mais longo. Então, para isso, ele plantou 2 filas longitudinais de pioneiras com uma clímax no meio, de modo que uma clímax fica entre 4 pioneiras, do jeito que está a imagem aí, onde a vermelha representa a espécie clímax e as outras representam a espécie pioneira. Com relação ao delineamento experimental, o autor então ele utiliza um método totalmente casualizado, com 4 repetições para o tratamento com biomanta e 3 repetições para uma área sem a bioengenharia. E a distribuição de espécies dentro desse cada bloco na bordadura foi aleatória, realizada através de um sorteio. Então, o experimento foi composto no total por 210 mudas dentro da área e 110 dentro da área de bordadura. Para um melhor entendimento, observemos aqui essas imagens do slide. Existem 7 quadrantes. Desses 7 quadrantes, 4 foram utilizados a biomanta e 3 não foram utilizados a biomanta. Porém, todos foram utilizados as espécies da maneira que foi explicado anteriormente. Cada letra dessa é a abreviação da espécie que foi utilizada. Então, com relação à instalação, o biotexto foi fixado ao solo com grampos de ferro.
Os bermalongas, eles foram colocados na base do barranco em contato com a água, a fim, né, de diminuir o impacto das ondas na margem, e eles foram fixados com estacas de madeira. E na imagem final, a gente consegue ver um talude coberto pelo biotêxtil, do jeito que ele ficaria no final. A primeira espécie a ser plantada foi a da gramínea braquiária, a fim de fixar melhor esse biotêxtil, né? Depois de 30 dias dessa braquiária, foram feitas algumas covas de 25 a 30 centímetros. No fundo delas, colocados 180 gramas de adubo para então poder se plantar as mudas de espécies florestais, como mostra as imagens da esquerda. Com relação ao acompanhamento então do desenvolvimento dessas espécies, foi utilizada uma técnica de coroamento, onde não havia o biotêxtil, né, a fim de evitar a competição dessas plantas por nutrientes, luz e água. E então, após 60 dias do plantio, foi realizada a adubação de cobertura com 70 gramas de sulfato de amônio e 50 gramas de cloreto de potássio ao redor de cada muda. Para finalizar os métodos, então, foi feito um monitoramento e uma coleta de dados com relação à erosão fluvial marginal. Essa análise de dados, então, ela foi feita através de levantamentos transversais da margem em 3 pontos na área com o biotêxtil e em 4 pontos na área sem o biotêxtil, de 15 em 15 dias. E as seções escolhidas foram os pontos mais críticos de erosão. E, finalmente, nós chegamos aos resultados e discussões do artigo estudado. Nós resumimos bem essa parte. Bom, basicamente é que, de acordo com a granulometria realizada, o solo do talude marginal da área de estudo, ele foi caracterizado como instável. E as forças de fluxo e refluxo do embate constante de ondas na base do talude estudado, elas causam um acelerado processo de solapamento que, na área sem bioestétil, desencadearam o desmoronamento de blocos que se desagregam facilmente devido ao baixo valor de fator de segurança, como nós podemos observar aí nessa imagem, né? Algumas áreas com bioestétil, elas apresentaram comportamentos diferentes dependendo do período de cheia, ou seja, basicamente, a variação da cheia com o solo instável resultou em diferentes resultados em diferentes áreas, que nós vamos mostrar na nossa conclusão. Houve também a influência do tratamento da área com bioestétil no desenvolvimento das mudas florestais. Bom, com base nesses resultados, o autor pode concluir que a implantação da bioengenharia na margem do Rio São Francisco, em seu baixo curso, se apresentou como uma alternativa viável tecnicamente e ecologicamente, e que, apesar de não ter solucionado integralmente o problema da erosão acelerada e verticalização da margem, principalmente devido à fragilidade do biostat Fibrax 400BF e rápida destruição dos bermalongas. Os resultados eles comprovaram sua eficiência como facilitadora do desenvolvimento da vegetação ciliar e como ferramenta para diminuição na taxa de erosão por solapamento, né, da base do talude marginal. Além disso, o modelo adotado para a restauração ambiental das margens do Baixo São Francisco não restitui aos movimentos de massa causados por basculamento ou solapamento da base do talude. E os cortes realizados para o plantio de mudas, eles acarretaram na corrosão acelerada do solo nestes pontos e na desestruturação do bioestético também. Bom, em relação às espécies que foram analisadas, né, as espécies Caesalpinia leiostachia, Bent, o pau-ferro, e Enterolobium contorticílico, o véu, tamboril, e Chinus terembintifolia, Rade aroeira, eles apresentaram rápido desenvolvimento na área de estudo, tanto em altura como em diâmetro da copa. As espécies Cássia grandes LF acanafístula e a Tapirira guianensis, que é o pau-pombo, foram as que apresentaram aí um menor desenvolvimento entre as espécies estudadas.
com exceção aí da espécie Erythrina velutina wild, o mulungu. As demais espécies elas obtiveram melhor desenvolvimento na área sem bioestétil do que na área com bioestétil. E a maior densidade da vegetação herbácea na área com bioestétil, principalmente pela presença de gramínea utilizada para a fixação do bioestétil, provocou sombreamento para as mudas e competição por espaço, nutrientes e água, além do provável efeito inibidor aleopático da Brachiara decumbens sobre as espécies arbóreas. Bom, e essa é a referência do artigo que a gente utilizou para o trabalho. E muito obrigada.